Olá, bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é Grace, sou psicanalista, estou no 6º ano de medicina e neste canal aqui compartilho um pouco de tudo, um pouco da minha rotina, um pouco de saúde mental, e hoje eu separei um vídeo para encerrar 2023 com o que foi que eu aprendi neste ano. Foram muitos aprendizados. Este está entre um dos melhores anos que eu tive, porque eu aprendi muita coisa. E acredito que estou fechando com chave de ouro 2023. Tivemos lutas, tivemos obstáculos, mas os aprendizados eu tenho certeza que serão para sempre. Já quero te pedir para você deixar já um like neste vídeo, porque assim, dessa forma, você me motiva a continuar fazendo novos vídeos, porque eu confesso, quando não tem aí muito um feedback de vocês sobre aquilo que eu estou fazendo, eu fico um pouco desmotivada, assim, de gravar vídeos por aqui. Então, se você deixar o seu comentário, se você deixar o seu like, pode ser que muito em breve eu faça outro vídeo por aqui também. 2023 foi um ano de muito aprendizado, isso porque eu tive que conciliar ali trabalho com estudos. E aqui o que eu trago de aprendizados, então, não é só sobre aquilo que aconteceu comigo, mas aquilo que eu vi na clínica atendendo as pessoas. Porque eu aprendo também muito com as pessoas que eu atendo, com as histórias que eu acompanho. E eu acompanhei muita gente durante esse ano. E acabei aumentando o meu repertório de coisas que eu aprendi e que eu vou levar para a vida. O primeiro aprendizado, eu acredito que vai mudar para sempre também a sua forma de desenhar as suas metas. Porque eu aprendi que as metas de curto prazo, elas são poderosas. Eu sei que a gente tem o costume de pensar muito naquilo que a gente vai fazer daqui 5 anos, quando a gente pegar o nosso diploma, aquilo que a gente vai fazer daqui 2 anos, então as nossas metas sempre estão lá na frente. Aprendemos a elaborar muito as nossas metas para daqui 1 ano. Então no final do ano, agora em janeiro, você vai desenhar suas metas e você vai focar muito naquilo que você quer para o ano todo. Então lá em dezembro você vai fazer um balanço. Então nós aprendemos assim, olhar sempre lá na frente. E esse foi um ano que eu fiz um pouco diferente. Eu tive sim as minhas metas gerais, que foram muito bem sucedidas, mas também as que eu me agarrei mesmo foram as metas de curto prazo. Então eu aprendi ao longo dos anos o poder dessas metas de curto prazo. E todos os dias eu tenho praticado elas. Essas metas do que eu vou fazer daqui 5 minutos. Essas metas do que eu preciso fazer hoje. São essas pequenas metas. Muitas vezes, em vez de pensar que eu preciso assistir uma aula de 2 horas, eu simplesmente estabelecia que eu precisava ver 20 minutos daquela aula. Eu também passei a fragmentá-las. E isso me ajudou muito. Porque aí eu comecei a ver, sim, uma evolução. Eu saindo do lugar. Isso não é muito diferente de quando eu estava disposta a criar o hábito da leitura alguns anos atrás. Eu não pensava, preciso ler um livro por mês. Eu pensava, eu preciso hoje ler 5 páginas, 10 páginas. Então essa meta de curto prazo, ela realmente sustentou os hábitos que eu gostaria de construir. E esse ano não foi diferente. Todos os dias eu tinha metas para aquele dia. E não eram metas pesadas e nem uma escada ali de 50 coisas para fazer. Porque se eu perdesse um pouco essa noção da realidade, daquilo que eu de fato conseguiria fazer, em vez disso me motivar a continuar fazendo mais, acabaria me frustrando. Então esse primeiro aprendizado já é uma coisa que eu vinha praticando há muitos anos, mas esse ano eu fiz isso realmente como um lema. Pensar naquilo que eu preciso fazer agora, nos próximos minutos, na próxima hora. Não tanto naquilo que eu preciso ter alcançado no final do ano, mas naquilo que eu preciso fazer todos os dias. O segundo aprendizado, ele vai um pouco contra a maré, ou contra aquilo que a gente sempre ouve. Mas eu entendi, pela primeira vez na minha vida, que tudo aquilo que eu realmente tenho medo, tenho insegurança, aquilo que eu estou fugindo a todo custo, eu preciso me expor. E foi assim que eu venci vários obstáculos e desafios esse ano. Então, por mais que eu tivesse uma vontade enorme de fugir daquilo que me deixava ansiosa, eu ia ao encontro. E assim eu fui aumentando minha tolerância. E isso você pode pesquisar por aí, mas é a única forma de você regular o seu cérebro para você vencer uma coisa que realmente foi traumática para você, não é fugindo dela. Você precisa se expor uma e outra vez. Até que o seu cérebro consiga compreender que tá tudo bem, você não vai morrer fazendo aquilo. Você não vai morrer indo para uma prova oral, por exemplo. Que está tudo bem. Você pode ficar tranquila que o máximo que vai acontecer você vai reprovar. Mas isso não te mata. Fugir, você só está ensinando o seu cérebro que aquilo realmente é perigoso. Você vai precisar fazer um movimento contrário. E isso vai ser desconfortável. Não tem como você pular essa etapa. Daria para fazer um vídeo falando só sobre a arte de você se expor àquilo que te estressa. E quem sabe eu possa trazer em algum momento por aqui. O terceiro aprendizado foi o método mais simples possível. Eu, durante minha vida acadêmica, sempre gostei de enfeitar muito e criar muitos passos para aquilo que eu estava fazendo. Sempre, eu nunca escondi isso, que eu sempre gostei de explorar muitas opções. E isso em todas as coisas que eu sempre fui muito sistemática, muito metódica para as coisas. E esse ano eu entendi o poder de você facilitar em vez de complicar.
de você pegar métodos mais simples, porque às vezes você fica enfeitando muito a coisa e ela é bem mais simples do que parece. Deixa eu resumir um pouco para ver se você entende. Esse ano, por exemplo, foi a primeira vez que eu abri mão de um monte de métodos que eu usava para estudar e fui pelo simples, estudando por tabelas. Tabelas que eram feitas no Word mesmo, super simples, e elas me trouxeram excelentes resultados nas provas que eu fiz. E eu, sempre fugindo, querendo sempre aquilo mais elaborado, dificultava muitas vezes mais o meu processo. E esse ano eu pensei, não, eu vou tirar tudo isso que eu estou enfeitando e vou fazer de forma mais simples. Muitas vezes esse hábito que você está tentando desenvolver na sua vida, você está indo pelo lado contrário, você está tornando isso muito mais difícil do que é. Você está tentando estudar ferramentas muito difíceis. Você está tentando fazer de uma forma que pode ser simplificada. E eu entendi finalmente que é exatamente isso em várias áreas da nossa vida. A gente pode facilitar em vez de complicar. Então, se isso que você está fazendo hoje tem um jeito mais simples de fazer, faça desse jeito. Não tente copiar coisas de pessoas que muitas vezes já conhecem e já manejam aquilo muito bem. Não tente você complicar a sua vida se você pode fazer de um jeito mais simples. Esse é um aprendizado que eu consegui entendendo junto com as pessoas que eu estava atendendo e também já tive esse insight durante a minha vida de perceber que o novo só chega quando o velho vai embora. Às vezes você está tão agarrado a certas pessoas na sua vida, a relacionamentos, a um emprego, a uma faculdade, a uma carreira, que você nem consegue perceber as outras possibilidades. E essas outras coisas não vão chegar na sua vida se você não abrir espaço para isso. E muitas vezes é encerrando ciclos e deixando pessoas irem embora. Não tem como, durante esse processo, você ir descobrindo as coisas. Muitas vezes precisa de um encerramento. E às vezes esse encerramento, por mais doloroso que seja, é a melhor coisa que pode te acontecer. E 2023 mostrou isso para muita gente. E eu aprendi junto com eles. Um outro aprendizado que foi muito importante para mim foi descobrir que a autoestima não é uma coisa que ela simplesmente vai aparecendo aí dentro de você e que um dia você acorda se sentindo mais bonito, mais inteligente, que você vai vendo o seu valor. Eu aprendi que a construção disso é de fora para dentro. E esse de fora para dentro pode ser muitas vezes você começando a fazer uma academia, você começando a adquirir uma rotina de cuidar da sua pele, de cuidar do seu cabelo, você simplesmente adquirindo um novo hábito saudável, você fazendo terapia, você cuidando um pouco de você. Então, existem coisas que, se você hoje precisa cuidar da sua autoestima, você precisa escolher coisas que possam dar esse sentido de autocuidado. Às vezes vai ser investindo naquela roupa que você está de olho há um tempo, e assim essas coisas não é que vai ser de uma hora para outra que você simplesmente irá sentir que você está se amando mais. Mas você, colocando esses pequenos detalhes, você vai mudando o seu olhar sobre você mesmo. Isso aconteceu muito comigo a partir de janeiro do ano passado, quando eu comecei a fazer academia. Então a academia era uma coisa, sempre pra mim foi um peso enorme fazer academia. Mas depois que eu me mantive fazendo atividade física, eu comecei a ver mudanças em mim. Não apenas estética, de questão estética, de energia mesmo, de concentração. E aí eu comecei a me sentir mais confiante e eu fui me abrindo para muitas oportunidades, fui aceitando muitos desafios. Então perceba que nós não estamos falando pura e simplesmente de uma imagem. Nós estamos falando de uma construção de uma vida mentalmente saudável, que vem de muitas coisas de fora, que vão construindo aí dentro um alicerce. E a ideia do amor próprio, a ideia da autoestima, nada disso vai aparecer do nada. Você vai precisar inserir alguns elementos aí na sua vida, na sua rotina. Talvez no começo você faça muito contra a sua vontade, você continue se sentindo exatamente do mesmo jeito sempre, mas aos poucos as coisas vão mudando. Aos poucos você começa a ver pequenas mudanças sutis, que muitas vezes pode ser na sua imagem, pode ser na autoconfiança, e essas coisas vão reverberando e vão assim respingando nas outras áreas da sua vida. Esse ano, mesmo trabalhando em casa, eu adquiri o hábito de todos os dias me arrumar como se eu fosse trabalhar fora, como se eu fosse sair, inclusive nos finais de semana. E eu sentia que aquilo ali me dava um gás, me dava energia para realmente fazer aquilo que eu precisava fazer. E isso mudou completamente a minha visão sobre mim mesma. Entendi que não era muito o que o outro pensa de mim, o que o outro acha de mim, mas aquilo que eu mesmo acho. Então, quando alguém critica alguma coisa sobre a sua imagem, ou quando alguém critica alguma coisa e faz com que você se sinta mal, no fundo é porque você também acredita nisso. No fundo é porque existe essa questão, você não está tão segura assim que não seja de verdade. E como você pode fazer isso? A partir do momento que você constrói e muda a sua visão sobre si mesmo, não importa o que os outros falem, você sabe quem você é. E pra mim foi muito importante essa questão da autoestima, de construir uma coisa mais forte, uma coisa que não depende da visão do outro, mas da minha própria visão. Esse aprendizado veio também em construção com muitos casos que eu atendi esse ano e eu aprendi de uma vez por todas.
Eu sempre tenho escolha. Na verdade, a psicanálise ela trabalha muito com essa ideia. Freud tem uma frase muito célebre que fala mais ou menos assim: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E quando você sai um pouco da defensiva, quando você fica uma pessoa menos reativa e você se coloca num lugar de analisar até que ponto você contribuiu para que aquela pessoa se sentisse na liberdade de fazer aquilo com você, você vai conseguir achar também a sua posição naquilo. Porque a verdade é que a pessoa te machuca, mas você não precisa continuar sendo machucada. Então existem lugares que as pessoas não te tratam bem. Você não precisa de fato continuar nesse lugar. É óbvio que muitas vezes essas decisões trarão consequências. Não significa que vai ser super fácil você sair de um lugar em que você passou a vida toda por ali. Mas existem momentos da vida que a gente precisa tomar decisões drásticas. Imagine que dentro da sua casa você deixou a janela aberta e está tendo uma tempestade. Esse vento, ele vai entrar e vai bagunçar a sua casa. Vai tirar tudo do lugar. Só que perceba que a janela poderia ter sido fechada. E quem poderia fechar essa janela? Você. Então, se bagunçou a sua casa, é porque primeiro você abriu a janela. Ou é porque você não fechou essa janela. Então, existe uma parte sua que se manteve dentro dessa situação. E por quê? Talvez você precise realmente descobrir por que você se manteve nisso, por que você se mantém nisso. Por que será que, mesmo sabendo que isso te faz mal, você simplesmente não consegue sair daí? Só vai descobrir quando você realmente começar a olhar para si. Minha vida ela é cheia desses momentos em que eu percebo hoje que eu teria outras opções. Eu poderia ter feito de outras formas, mas acabei não fazendo. Porque quando você adquire esse aprendizado, quando a sua, vamos dizer assim, vira essa chave na sua cabeça, tudo que for desconfortável pra você, você sabe que você pode fazer alguma coisa com aquilo. Você não precisa simplesmente continuar passivo naquilo, sofrendo a vida inteira. A vida não precisa ser desse jeito. Só que existe sim a parte sua que às vezes pode ser dolorosa para se livrar disso. O primeiro passo não vai estar na mão do outro, mas vai estar na sua mão e você vai precisar fazer alguma coisa com essa informação. O sétimo aprendizado é algo que virou um desafio dentro da clínica quando eu estou conversando com o pessoal, que eu sempre pego no pé deles sobre isso, porque eu entendi que ser sozinha é necessidade básica. Eu vejo muitas pessoas, e quando eu falo nesse ser sozinha, é realmente as pessoas não estão conseguindo mais ficar com elas mesmas. Se eu te perguntar quando foi a última vez que você se arrumou, você se empreguitou e você simplesmente saiu, foi para um restaurante, jantar com você mesmo, sem levar celular, sem ficar preocupado, ou pelo menos sem ficar preocupado mexendo no celular e apenas cuidando da sua companhia. Eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer isso é impossível, eu não consigo fazer isso, ou eu não faço, nunca fiz. Qual que é o grande problema disso? Porque enquanto você não aprender a ser sozinho, você não vai conseguir aprender a ser junto. É por isso que muitas vezes a gente sai de uma relação e já entra na outra, porque é insuportável pensar que nós não temos alguém. E acredite, isso não fala sobre amor. Porque muitas vezes o que a gente está acostumado é com a presença de alguém. E seja essa pessoa quem for, isso é fundamental. A capacidade de ser sozinha, de ter coisas que você faz sozinha. Mesmo dentro do meu relacionamento, nós temos os nossos lugares, onde cada um tem os seus momentos e faz as coisas que gosta. Nós não necessariamente precisamos estar grudados o tempo todo fazendo as mesmas coisas. Pelo contrário, nós temos gostos muito diferentes para um monte de coisa. Mas nós nos permitimos fazer essas coisas sem um acabar derrubando o outro. O fato de você não conseguir ser sozinho ou sozinha é exatamente o problema que te coloca em situações de dependência emocional muito rapidamente. Um dos primeiros passos quando você vai estudar um pouco sobre dependência emocional é você adquirir autonomia. E essa autonomia, ela só é conquistada sozinha. É você explorando o mundo, você adquirindo coisas para você e não para o outro. Você deixar de focar tudo sempre no outro. E particularmente, vou dizer pra vocês, eu sempre fui essa pessoa que precisava ter alguém. Eu sempre, isso em questão de amizade, em questão de relacionamento, eu nunca conseguia ficar bem comigo mesma sozinha. A partir do momento que eu consegui desenvolver isso na minha vida, eu senti que eu comecei a ter pessoas na minha vida que eu realmente queria. E não porque era o que tinha. Quantas amizades, quem sabe, a gente já entrou porque a gente não queria ficar sozinha na hora do recreio. Você sabe o que é isso? Você não querer ser a estranha da escola. E você se submete àquelas pessoas que nem são tão legais assim. Qual é o problema disso? Você não sabe brincar sozinho. Você não sabe que pode ser legal também. E assim você acaba entrando em rodas que não te fazem tão bem apenas por esse medo de passar alguns momentos com você. O oitavo aprendizado é que quando você sai com alguém, menos celular e mais conversa.
isso une pessoas. Principalmente dentro de relacionamentos, quando os casais saem, você pode muitas vezes observar nas mesas que cada um está no celular. Não existe mais conversa, não existe mais diálogo, não existe, cada um está vivendo ali no seu mundo. Quando antes eu estava falando sobre ser sozinho não é você ficar no seu celular. Ser sozinho não é você ficar rolando feed. Isso não é ser sozinho. Você está vivendo para o outro, você está consumindo coisas do outro, você não está pensando em você. Ficar no seu celular, trancado no seu quarto durante 10 horas, no Instagram, por exemplo, não é aprender a ser sozinho. É ser dependente. Muitas vezes você sai, mas você não conversa. Você não sabe mais o que está rolando com outra pessoa. E dentro do meu relacionamento, por exemplo, isso é lei. A gente sai, mas a gente praticamente não mexe no nosso celular. A gente realmente conversa. Nós batemos papos por altas horas. Nós estamos há 8 anos dentro de um relacionamento. E a gente ainda tem assunto. E quando o relacionamento termina, muitas vezes uma das partes não sabe por que terminou. Mas é que nunca se abriu para conversar. Entenda que um relacionamento ele nunca acaba do nada. Muitas vezes houve pouca conversa. Ou, quem sabe, você até acha que tinha conversa, mas tinha pouca escuta. Quem sabe os dois estão tentando falar ao mesmo tempo e nenhum para ouvir o que o outro fala. E isso também é muito comum. Quem sabe você acha, não, mas a gente conversa muito. Sim, mas você também ouve. Porque a conversa ela é realmente composta por esses 2 elementos. Não adianta você só falar se a outra pessoa não está te ouvindo. E também não adianta você simplesmente não ouvir, porque só aquilo que você fala é interessante. Construir um relacionamento hoje em dia é um grande desafio, porque existem muitos ruídos, existem muitos estímulos. E o grande aprendizado 2023 para mim foi: vamos largar um pouco do celular. O penúltimo aprendizado foi: existem outros caminhos que te levam ao mesmo destino. Eu sei que muitas vezes a gente tem o costume de pensar um pouco sobre não, eu só tenho essa forma de realizar meu sonho. E eu atendi diversas pessoas esse ano que estavam estudando medicina, por exemplo, mas o sonho, vamos dizer, o sonho definitivo dessa pessoa não era necessariamente medicina. E às vezes, por conta disso, a carga de fazer medicina se torna muito pesada. E não estamos falando aqui simplesmente de desistir. Estamos falando quando o seu sonho nem é esse, mas você acha que é só dessa forma para realizar esse sonho, quando existem outras formas. Então esse ano, dentro da clínica, eu vi muitos casos assim, e ver a felicidade voltando em muitos rostos, para mim, foi muito gratificante. Então, às vezes, você está tão agarrado nisso que você está fazendo, que você não consegue estudar se existem outras possibilidades de chegar ao mesmo lugar. Porém, quem sabe, você não está conseguindo enxergar. Último aprendizado, eu quero dividir com você uma poesia de Fernando Pessoa. Essa poesia mudou para sempre a minha vida. Que antes da curva é o lugar mais importante de se estar. E aí você pode se perguntar, do que você está falando? E essa poesia de Fernando Pessoa vai responder isso para você. Para além da curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado. E para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Você não entendeu essa poesia? Ele diz basicamente assim: imagine que você está fazendo uma viagem. E nessa viagem, você está ali, bem uma curva bem pronunciada, mas você está antes dela. Você não sabe o que tem quando você vai virar essa curva. Muitas vezes você está antes dessa curva e você não tem ideia do que tem depois da curva. Mas de pouco vai adiantar você saber o que tem lá. Se você agora está aqui, você concorda que não tem sentido, que não vai mudar em nada o teu curso da viagem? Você está antes dessa curva. E isso, gente, fez a minha cabeça explodir. Porque eu pensei exatamente isso. Nós estamos tão preocupados com o que tem depois da curva. E essa paisagem de antes da curva, nós nem estamos olhando. Então esse foi o grande aprendizado de 2023. A gente se preocupar um pouco mais com onde a gente está e não aonde a gente vai chegar. Quando lá a gente chegar, a gente curte também. Mas antes, vamos nos preocupar onde nós estamos. O que nós estamos para fazer nesse lugar. Porque ele também é bonito. E ele também é importante. Espero um feliz 2024 para todos nós. Que seja um ano incrível, de muita realização, muito sonho, muita vida, muita saúde mental também. Que a gente consiga se construir, que a gente consiga se desconstruir também. E que aos poucos a gente vá construindo essa inteligência emocional, essa saúde mental forte,
para que a gente possa vencer nossos desafios. Porque se tem uma coisa que esse ano me mostrou, é que a única coisa que pode nos limitar não é a quantidade de conhecimento que a gente tem, mas o quanto de controle emocional a gente possui. Então nos vemos no próximo vídeo, provavelmente no ano que vem.